comecei a dançar em 84, mais ou menos. Vi 2 filmes naquele ano. Em 83 eu vi Stayin' Alive, que era um filme com John Travolta, que ele era um dançarino da Broadway, e também Flashdance. E eu vi aqueles 2 filmes e falei, poxa, eu gostaria de dançar. Aí eu fui, me inscrevi numa academia de jazz, comecei a fazer jazz e fiz shows de fim de ano, dançando balé clássico, dançando de tudo um pouco. Ao mesmo tempo eu estava estudando análise de sistemas, né? Que é uma coisa totalmente diferente da arte, é uma coisa mais exata. Quando eu estava na faculdade, eu tive que tomar uma decisão muito importante. Ou eu levava a dança como um hobby, ou eu decidia apostar nessa profissão, que era uma coisa que eu gostava mesmo. E aí eu decidi, comecei a dançar no final da década de 80, comecei a dançar profissionalmente. A febre da lambada aí, 89, 90, foi o que me levou para a dança de salão, me tirou um pouco do jazz e me levou para a dança de salão. Participava de concursos. Dupla Júnior e Adriana também dançando lambada. Que eu quero ver. Vamos ver o que vai acontecer. Palmas do auditório para a dupla. Venceu a dupla. A dupla conseguiu a sua 5ª e última vitória. A dupla conseguiu o troféu do programa. E olha que não é fácil conseguir o troféu. É difícil ganhar 5 vezes
nesse programa. Fiz muitos programas que nem existem mais, ou seja, é muito engraçado ver hoje Clube do Bolinha, ou não sei, Mulheres em Desfile, programas dançando lambada com Wilson Simonal. Decorar lambada, eu te imagino assim, bem coladinha a mim, lambando uma lambada que não tem mais fim. O fogo em teu olhar me faz incendiar, renasce teu amor dentro de mim. Júnior de São Paulo? O melhor casal de lambada que eu vi dançar aqui, Simona. Tá emocionando com você? Seu programa só pode trazer coisa boa. Eu acho que o que existe hoje depende muito do que aconteceu naquela época, né? Porque eu olhando hoje, a dança de salão evoluiu muito. Por exemplo, como a gente dançava, não tem tanta técnica, não é tão bonito como as pessoas de hoje. Hoje é possível muito mais coisas que há 20 anos não era. Mas só é possível porque a gente fez o que a gente fez naquela época, né? Então eu acho que foi uma base, um alicerce assim, importante que aconteceu no fim dos anos 80, começo dos 90. E de um casal sensação. Ela e ele são bárbaros. Nós vamos adorar vendo Adriana e Júnior com Gypsy King. Vamos receber a gracinha da Adriana e do Júnior. Vejam que graça de número, gente. Por eso un día no encuentro así de nada, lo mismo ya callé, lo tengo en ti. É internacional a dança de vocês, viu? Adorei conhecer vocês na Casa Germana e poder trazer vocês aqui. Bravo, Júnior. Que lindo, né, gente? Muitas palmas para ele. Foi assim aos poucos crescendo e se tornando, deixando de ser hobby para ser uma coisa cada vez mais profissional. Teve um campeonato paulista de salão onde eu ganhei, eu e a Adriana Lucilento. Um dos prêmios era uma viagem para Buenos Aires. Quem foi que ganhou? Então vamos chamar aqui para dançar, para fazer então o primeiríssimo lugar, o casal de número 6. Dançando uma lambada para todos vocês. Então eu fui para Buenos Aires em 91. Falei, nossa, eu moraria nessa cidade, é uma cidade que eu gostaria de passar um tempo. E ficou assim. Aí um ano depois eu estava trabalhando em São Paulo, veio um show de tango a São Paulo chamado Uma Noite em Buenos Aires. Aí nós conhecemos o elenco desse show, começamos a levá-los para o Avenida Clube. Eu, em 92, decido ir para Buenos Aires para aprender tango. Quando essa turnê do Uma Noite em Buenos Aires volta para Buenos Aires, eu falo, bom, vou para aprender tango. Fico 3 meses na Argentina e volto. Eu lembro que eu vendi uma moto, vendi um computador, que eu trabalhava com isso naquela época, e juntei $3.000 e fui para a Argentina de carro. Falei, quando terminar esses 3.000 eu volto para o Brasil e aprendi um pouco de tango. Eu costumo brincar que ainda não terminou. Quando eu cheguei em Buenos Aires, me chamaram para fazer um programa que chamava Grandes Valores, que já não era Grandes Valores de tango. Tinham muitos bailes que eram considerados meio brega, mas os dançarinos de tango eles não gostavam muito de dançar isso. Como eu tinha acabado de chegar no país, eu não conhecia ninguém me conhecia.
eu não tinha problema, ia e me divertia. Aí o coreógrafo aproveitava e me punha na frente. Eu lembro que eu cheguei num sábado na Argentina e na quarta-feira eu já estava ensaiando para fazer esse programa, ou seja, foi uma coisa assim bem rápida mesmo. Um dos clássicos que teve nessa época foi La Abuela de Colón, que reprisaram acho que umas 4 vezes. É que eu improvisava muito, né? Então era muito engraçado. Como lloraba la abuela de Colón cuando sus nietos se iban a navegar. Como lloraba la abuela de Colón cuando sus nietos se iban a navegar. Y en medio de la mar se quejaba un marinero y en el suspiro decía mucha agua. Mas estar nesse programa foi o que me permitiu estudar tango. Eu tinha um salário que o dinheiro que eu tinha levado, eu pagava aluguel, eu pagava contas, e o dinheiro que eu ia ganhando com a dança eu ia aplicando no tango. Tomava muita aula, todo dia tomava aula, ensaiava. Então isso foi o que permitiu, mesmo não sendo um trabalho de tango, né, que eu aprendesse tango. Uma das coisas engraçadas que aconteceu foi eu ter que cantar o hino nacional argentino, né? E eu nunca tinha escutado, eu abri a boca assim, tipo, fingindo que estava cantando alguma coisa. Mas um dos meus preferidos foi uma garota, uma cantora, que ela não foi ensaiar com os bailarinos e o coreógrafo falou: improvisem, façam o que vocês quiserem. E aqui já não tinha mais o que fazer, a gente começou a tirar as mulheres do palco. Acho que essa menina, ela nunca mais vai deixar de ir em um ensaio. Eu fiquei 6 meses na Argentina fazendo esse programa, tomando aula de tango todos os dias, ensaiando várias horas. E eu acho que esses 6 primeiros meses foi muito importante porque eu dediquei assim, eu era, e eu não tenho vergonha de falar, eu era ignorante total de tango, eu não conhecia tango, não sabia falar espanhol, eu não sabia se Carlos Gardel era uma pessoa viva ou morta. Para mim Carlos Gardel era um Julio Iglesias, um Roberto Carlos que cantava tango. Então eu era ignorante total do tango, tive que aprender, tive que ler muito, eu li muito, eu tenho um acervo e uma coleção de tangos muito grande. Então foi a única maneira que eu achei de correr atrás do prejuízo. Ou seja, eu cheguei em Buenos Aires, eu tinha 22 anos, eu
não sabia nada e todo mundo lá já escutava tango desde que nasceu, desde o berço, né? Então tinha que correr atrás do tempo perdido. Con el viento, después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado, eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. começo foi uma coisa meio difícil, porque na verdade não foi difícil no começo foi fácil, porque quando chega um turista em Buenos Aires querendo aprender tango, você tem muitos professores querendo ensinar, querendo os dólares, né? O problema é quando você começa a crescer e a competir de igual a igual no mercado de trabalho com os próprios argentinos. Aí começa a ter, assim, um certo patriotismo de parte de algumas pessoas. O tango já é uma coisa mundial, ou seja, foi criado na Argentina
no Rio de la Plata, numa época em que mais da metade da população de Buenos Aires era estrangeira. Então o tango argentino na verdade é uma criação de imigrantes, né? E hoje já está globalizado de novo. Então algumas pessoas têm assim um pouco de preconceito contra o estrangeiro ou contra um brasileiro estar aqui dançando tango, né? E ser considerado um dos melhores dançarinos daqui e do mundo. Eu acho que também, se fosse ao contrário, por exemplo, se falasse Carlinhos de Jesus é argentino, seria difícil para o carioca aceitar um dos grandes dançarinos de samba que fosse argentino. Então eu até entendo num ponto isso, né? Eu aprendi com Todaro, com Pepito Avellaneda, Juan Carlos Copes. Eu acho que esses três são as bases fortes do que me formou como bailarino de tango, né? Começo a trabalhar nas casas de tango, ou seja, quando eu comecei com tango eu sempre fui colocando uma meta, uma etapa que eu tinha que atingir. E tango argentino, por exemplo, era o sonho de qualquer dançarino, ou dançar na Broadway, né? Mas eu não pensava em dançar na Broadway e nem dançar em tango argentino, principalmente porque eu era um dançarino estrangeiro e era quase impossível para mim, né? Então eu fui colocando metas assim, eu não pus um degrau gigante onde minha perna não alcançava subir, eu fui pondo degraus menores. Então foi trabalhar com tango, foi fazer uma turnê, foi trabalhar nas casas de tango de San Telmo na época, que hoje já não está mais concentrado em San Telmo, já está em outros lugares. Mas na época era San Telmo o lugar onde as casas de tango estavam. Eu trabalhei em várias casas de tango de San Telmo. Porque esse cara que se apresentou tão bem, que dançou também o tango argentino, é o Júnior, que está aqui no nosso lado, que é brasileiro, minha gente. Ele que veio do Brasil, o Júnior. Júnior, conta um pouquinho, vamos passar por aqui, Júnior Silva, deixa de passar um pouquinho para o nosso lado, porque eu faço questão de mostrar, porque foi uma das pessoas que mais levantou a plateia dançando tango e é brasileiro. Júnior, de onde você é? Eu sou de São Paulo. São Paulo. Como que é essa coisa, você é um brasileiro dançando tango? Tá uma massa lambada, né?
eu tô aqui em Buenos Aires faz 5 anos, desde 92. Você tem a ginga do argentino. Aliás, digo mais, você tem a ginga do porteño dançando tango. Você é um próprio bailarino de tango. Como é que com 5 anos deu para aprender o tango? Eu acho que para você ter isso que você fala que é a ginga, que é o jeito, você precisa gostar do tango, você precisa viver aqui, você precisa amar o que você está fazendo. Porque eu realmente, o que eu faço, eu amo. Eu adoro tango e acho que por isso que é que você, quando vê, parece que é um porteño, parece que é um argentino. Trabalhar com um ídolo para mim que foi Juan Carlos Copes e Maria Nieves, que para mim a profissão de tango existe graças a ele. Eles foram um dos que criaram, que levaram o tango ao palco, criando a profissão de bailarino de tango, né? Criando o tango dança. Um dos sonhos era trabalhar com Copes. Fui assistente do Juan Carlos Copes por 2 anos. Foi quando eu faço a película Tango, de Carlos Saura. Eu trabalhar com Carlos Saura, com Storaro, para mim foi incrível. Ou seja, eu não tinha que filmar e eu estava lá no set de filmagem só para estar ali e olhar e aprender. E foi aí que eu tive vontade de começar a aprender cinema. O filme do Saura, concorreu ao Oscar em 97 com o filme Central do Brasil, mas ganhou o italiano, A Vida Bela. Depois do filme de Carlos Saura, começo também a estudar cinema em Buenos Aires. É onde eu decido separar a minha parceria com a Sílvia. Porque com a Sílvia eu tive desde 92, foi a minha primeira parceira. Ela foi uma das pessoas que mais me ajudou, porque ela me pegou quase virgem no tango, né? Ela me impulsionou muito para ir para frente e para aprender. Eu termino a parceria com a Sílvia e eu começo a dançar tipo um freelance, eu não tenho mais uma parceira fixa.
faço a turnê Julio Iglesias por toda a Europa. Estou na Europa, me ligam da BBC de Londres para eu fazer um documentário com a primeira bailarina do Royal Ballet de Londres. Aí ela era uma bailarina excelente de clássico, não dançava nada de tango, mas foi uma experiência muito boa, porque eu em uma tarde eu passei uma coreografia para ela de quejas de bandoneon, adaptei um pouquinho para o que ela fazia e ficou assim. Tonight, there's an extra frisson of excitement because a star of the tango world, stage and screen, has just flown in from Buenos Aires. Cláudio Segovia decide refazer tango argentino. Fala, nossa, tango argentino vai voltar para Broadway. E decide chamar quem no momento eram os 10 melhores casais de tango da Argentina. E por surpresa de muitos, né, um deles não era argentino.
Foi aí onde eu entrei no espetáculo Tango Argentino, que foi para mim um dos grandes responsáveis do renascimento do tango hoje. O tango argentino começou em 82 e fez turnê pelo mundo inteiro, e a dança começou a ter esse renascimento. As milongas no mundo inteiro começaram a ter interesse, né? Não existia milonga. Os bailarinos ou as pessoas do mundo começaram a ter interesse em aprender a dançar tango, organizar milongas locais, e durante toda a década de 80 e 90 isso foi crescendo, porque o tango estava meio adormecido na década de 60 e 70, com a invasão imperialista da música americana ou do rock. Então as músicas nacionais, talvez no Brasil e na América Latina, estavam um pouco apagadas. Eu acho que a partir disso, quando cai também a ditadura militar, tanto no Brasil quanto na Argentina e na maior parte da América Latina, aí começa a ressurgir a identidade nacional de cada país. Em 2001 me oferecem fazer meu próprio show. Eu falo, bom, vamos embarcar nessa. Eu começo a criar um show onde não tem só tango, mas sim um pouco da minha essência, que era o samba, ou músicas latinas, salsa, e aí eu criei Junior Servilla Latin Dance Company. Fiz esse show no Japão várias vezes, fiz em Cancún, fiz no Brasil, na Argentina. Estamos agora, já o ano que vem, trazendo ele para os Estados Unidos.
Alô, povão, agora é sério. Chora, cavalo. levantando a minha bandeira e levantando poeira. Eu sou a gafieira, quem é brasileira? Olha eu aí, levantando a minha bandeira e levantando poeira. Eu sou a gafieira, quem é brasileira?
que se vai, passando e vou resistindo, resistindo no meu posto vendaval da vida, aplaudindo a quem já vai, subindo, amparando a quem já vem caindo.
Então, quando eu era moleque lá com meus 14, 15 anos, meu sonho era chegar aqui, chegar em Nova York, chegar na Broadway, ser um bailarino profissional. E às vezes parece até um sonho impossível, né? Quando a gente tem um sonho assim, tão distante. E a única maneira de conquistar é não parar nunca. Batalhar, batalhar e desfrutar do caminho. Porque um dia, como resultado de tanto trabalho, você chega na meta. E aí você percebe que não é o final. A gente tem sempre que seguir.